Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué. Você está bem? Espero que esteja muito bem, que a presença de Deus esteja sobre sua vida. Você já parou para pensar no problema que está relacionado com a palavra de Deus? Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus? Hoje nós estamos aqui para a nossa 8ª aula da EBD, o verdadeiro pentecostalismo, e hoje nós vamos estar pensando sobre a palavra de Deus, como que nós entendemos o valor da palavra de Deus, qual a relevância da palavra de Deus. Então fique aí comigo que eu tenho certeza que essa aula será abençoadora para a sua vida. Nós temos aqui na descrição do nosso vídeo links importantes, um deles é o link do Telegram, onde eu vou estar disponibilizando material que eu utilizei aqui para a preparação dessa aula em PDF para te auxiliar aí também na sua aula. Nós temos o costume de sempre, antes de iniciarmos uma aula, nós fazermos uma oração e darmos continuidade. Então, ore comigo nesse momento para que Deus nos ajude na transmissão desse ensino, que seja mais do que conteúdo para nossa mente, mas que seja alimento para a nossa alma. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos a Tua Palavra. Eu oro pedindo que o Senhor aplique a Tua Palavra no nosso coração, que nós possamos almejá-la cada vez mais, amá-la cada vez mais para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa aula de hoje vai girar em torno do tema comprometidos com a palavra de Deus. O texto áureo da nossa aula se encontra em Lucas capítulo 11, versículo 28. A palavra de Deus nos fala: Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A verdade prática vai nos falar que a autoridade da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A palavra de Deus ela é infalível naquilo que ela promete, naquilo que ela descreve. A nossa lição de hoje ela tem alguns objetivos que vale a pena nós observarmos e destacarmos. O objetivo geral é demonstrar o nosso compromisso, por isso o tema comprometidos com a palavra de Deus. Nós temos aqui alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é afirmar a autoridade da palavra de Deus. Em segundo lugar, mostrar o zelo pela sã doutrina, aquilo que a Bíblia ensina. E em terceiro lugar, afirmar o cuidado quanto aos modismos, por meio do modismo que entram algumas heresias. O texto áureo da nossa revista se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 ao 29 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Eu recomendo que você leia, medite nesses textos, que eu tenho certeza que algo de Deus virá para o seu coração. Então vamos agora para a introdução da nossa aula. A autoridade da Bíblia Sagrada e a sua inspiração vindo por parte de Deus são pontos fundamentais na doutrina cristã. E é fundamental também para a fé do cristão, não apenas para o que a doutrina ensina, mas para aquilo que o cristão crê como regra de fé e prática. Então, todo cristão que se preza, todo cristão que é nascido de novo, ele precisa ter fé na inspiração da palavra de Deus, porque é por meio dela que nós conhecemos o Senhor. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por esse sentido, então, meus irmãos, é que nós estamos subordinados à palavra de Deus. Obviamente, nós respeitamos lideranças, é importante que nós respeitemos as autoridades, como Paulo vai falar, mas nós limitamos a nossa obediência à liderança, a homens, a governos. Ele vai até a medida em que essa liderança não tenta sobrepujar ou tomar o lugar da palavra de Deus na nossa vida. A autoridade suprema sobre a nossa vida, a vida dos cristãos, é a palavra de Deus. Daí então nós nos submetemos à palavra de Deus. Por isso, regra de fé é o que nós cremos e regra de prática é o que nós praticamos, a palavra de Deus. Nosso primeiro tema, então, vai girar em torno da autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores aí do século XVI, eles vão cunhar posteriormente à Reforma aquilo que é chamado de os 5 solas da Reforma ou 5 pilares da Reforma protestante. Um deles é o sola Scriptura, somente a Escritura. Então,
o nosso primeiro subtópico do grande tópico primeiro vai falar sobre sola escritura, somente a escritura. Os principais aspectos dessa visão foi cunhado de modo formal ali no período da Reforma Protestante. Declara basicamente que todo conhecimento teológico surge por meio das Escrituras Sagradas. A Bíblia, então, seria a fonte de todo conhecimento espiritual no que diz respeito àquilo que Deus deixou como revelação para o homem. Ou seja, Deus não deixou os homens, Deus não deixou as suas criaturas abandonado à dúvida, mas Ele se deixa revelar, se deixa conhecido a partir das Escrituras Sagradas. É a partir da Bíblia que nós obtemos conhecimento sobre o caráter de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre o plano da redenção de Deus na história da humanidade. Nesse sentido, então, a Bíblia ela é um registro da revelação de Deus, do seu caráter, dos seus planos, do seu propósito para a criatura, para os homens e as mulheres de todos os tempos e de todas as épocas. Nesse sentido, então, a Bíblia ela é suficiente e abrangente no que diz respeito à nossa necessidade quanto ao conhecimento de Deus. Ou seja, a Bíblia ela contém tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos. Por exemplo, a Bíblia não vai conter uma receita de bolo, a Bíblia não vai dizer como você operar uma pessoa, fazer um transplante de coração. A Bíblia não é um manual para tudo que existe no mundo. Mas a Bíblia ela é um manual que conduz o cristão a Sião, que conduz o povo de Deus ao centro da vontade de Deus. Nesse sentido, então, o Espírito Santo ele é o agente divino que é o supervisor de todo o registro bíblico. Foi ele quem capacitou os homens a falarem e foi ele quem capacitou os homens a registrar os escritos da palavra de Deus. A Bíblia permanece, portanto, sendo para o cristianismo como instrução de fé para o seu povo, como árbitro supremo da prática cristã. A Bíblia constitui o árbitro de toda a afirmativa apresentada por qualquer outra suposta autoridade. Então, a autoridade do pastor, a autoridade do ministro é derivada da palavra de Deus e não o oposto. O falar de Deus torna-se possível, então, porque é baseado na informação da revelação verificável, que é expressa na linguagem humana. Nesse sentido, então, as Escrituras são inspiradoras aos seus leitores, porque ela é inspirada por Deus. Assim sendo, ela constitui o nosso fundamento, que é o subtópico de número 2, os nossos fundamentos. A Assembleia de Deus, desde os seus fundamentos, ela promulga, ela proclama que a autoridade de fé e prática do seu povo é baseada na palavra de Deus. Quando nós estudamos a história das Assembleias de Deus, nós vamos ver a submissão do povo de Deus à sua palavra. A própria história da Escola Bíblica Dominical vai nos demonstrar e nós podemos verificar esse fato através dessas afirmações históricas. Por exemplo, no ano de 1911, 2 meses após a fundação das Assembleias de Deus, foi realizada a primeira escola bíblica dominical na casa do irmão José Batista Carvalho. Em 1920, então, começa a circular como suplemento, como jornal da Boa Semente em Belém, os estudos dominicais, ou seja, baseado na palavra de Deus. Em 1930 foram lançadas as primeiras revistas de escola bíblica dominical, com os comentários dos missionários Samuel Nystrom e Niels Castberg. Em 1932 foi realizada a 11ª Convenção Mundial de Escola Bíblicas Dominical no Rio de Janeiro. Então você vê que a Escola Bíblica Dominical, as Assembleias de Deus, ela é fundamentada na Palavra de Deus. Nosso terceiro subtópico, então, vai nos mostrar que não somos deístas. O que seria, então, deístas? A visão deísta ou a proclamação deísta, deísmo, é a visão que acredita que Deus criou todas as coisas, estabeleceu as leis na criação e deixou os homens à própria sorte, abandonou os homens. Apesar do que aquilo que nós precisamos conter nos 66 livros da Bíblia, nós acreditamos que Deus é o Deus que está presente com o seu povo, é o Deus que permanece conosco.
Por exemplo, em João 14, verso 16 em diante, ele nos enviou outro Consolador para que estivesse conosco. Então, não somos deístas nesse sentido. Nós acreditamos que Deus permanece com o seu povo. Jesus falou que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, Deus não está ausente de nós, ele está no meio do seu povo. Não somente isso, mas nós vemos a presença de Deus na história da igreja e nos grandes avivamentos que aconteceram durante a história da igreja. E nada melhor do que a própria Escritura para dar uma resposta ao deísmo. Vejam o que o Salmo de número 33 vai nos falar. Salmo 33, verso 13 e verso 15 vai nos falar que dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então, se não somos deístas, inevitavelmente somos teístas. O que é teísmo? Teísmo ele foi definido por Charles Rodger, um teólogo, como a doutrina de um Deus extraterreno, pessoal, criador e preservador e que governa o mundo. Isso engloba o estudo dos argumentos racionais e as razões para a crença na realidade de Deus, assim como para a existência de um Deus triuno. Chegamos então no segundo tópico da nossa aula, onde nós vamos aprender agora ou pensar um pouco sobre o zelo pela doutrina. Em primeiro lugar, o nosso subtópico primeiro vai falar sobre ensino ou instrução, que é basicamente a mesma coisa. O ensino e a instrução são basicamente a mesma coisa. Quando a revista diz ensino ou instrução, não está apontando uma questão de opção entre ensino ou instrução. Na verdade, está falando sobre duas coisas, ensino ou instrução. Nós zelamos pela doutrina quando nós privamos pelo ensino e a instrução da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, ensino ou instrução. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Atos vai nos mostrar isso, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Então, em primeiro lugar, conforme Atos 2:42, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é comprometida com a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém nasceu sobre a égide do Espírito Santo, nasceu no poder do Espírito Santo. Essa igreja começou com o derramamento do Espírito Santo, com a pregação cristocêntrica, e a permanência dos novos convertidos se davam porque eles meditavam na palavra do Senhor, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a palavra de Deus pregada oralmente naqueles dias e hoje é a palavra de Deus inscrita. Então, os ensinos dos apóstolos é o que nós temos no Novo Testamento. Então, nós precisamos ser uma igreja que medita na doutrina dos apóstolos bíblicos, aqueles que escreveram o Novo Testamento. John Stott vai dizer que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus havia escolhidos e os alunos eram os 3.000 convertidos que haviam aceitado a mensagem da fé, que se encontravam no jardim da infância e da espiritualidade. E a igreja apostólica era uma igreja que aprendia e permanecia aprendendo. Sempre que há alguém a ensinar, há alguém a aprender. E sempre que há alguém a aprender, ali está um candidato a ser um ensinador. Logo, quem não se senta para aprender não estará apto jamais para se levantar para ensinar a outros. Logo, deduzimos que o anti-intelectualismo e a ação do Espírito Santo não são compatíveis. Há um problema muito sério, odierno atualmente, em que muitos cristãos interpretam errado aquela questão de que a letra mata e o espírito vivificam e com isso acham um álibi para não estudarem, para não meditarem na palavra de Deus, sendo que quando Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica, o que Paulo está querendo dizer é que nós nos prendemos à letra da lei, a praticar a lei, a viver pela lei, nós alcançaremos a perdição. Não chegaremos a lugar nenhum, mas que pelo Espírito da graça de Jesus Cristo nós alcançamos a vida. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que a letra mata no sentido de que se você estudar, você vai esfriar. Eu gosto muito da frase do Iago Martins, que ele diz que teologia não esfria o crente, apenas apaga o fogo estranho. A palavra de Deus, ela não esfria o crente, ela apenas apaga
o fogo estranho. Nós somos avivados porque somos pentecostais, assembleianos até o tutano, mas nós cremos no avivamento que advém pela palavra de Deus. É um avivamento que me faz permanecer. O avivamento que me faz permanecer é mais importante que o avivamento momentâneo, que me faz pular, que me faz agitar o meu corpo, mas que não muda o meu caráter e a minha vida. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele leva-nos a nos submeter à verdade suprema, que é a palavra de Deus. O teólogo Justus Gonzalez vai nos dizer que o perseverar na doutrina dos apóstolos não quer dizer não somente que o povo não se desviou dos ensinos dos apóstolos, mas que eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos, que eram alunos ávidos por aprender com aqueles que foram alunos do Mestre. Ou seja, não ouça alguém que não ouviu a palavra de Deus. Não ouça alguém que não ouviu a Cristo. Não ande com alguém que não andou com Cristo. Hoje isso para nós não se aplica literalmente no sentido de andar, porque eu não andei com Cristo fisicamente como Paulo, como Pedro, mas nós quando andamos com a palavra de Deus, não apenas na nossa mente, mas na nossa vida, nós estamos andando com Cristo. É nesse sentido que eu e você devemos andar com homens e mulheres que temem a Deus, que amam e que o respeitam. E esses homens demonstram amor e respeito a Deus quando amam e respeitam a palavra que esse Deus nos deixou. Em segundo lugar, o conteúdo de fé, o conteúdo da fé. Os credos e as confissões de fé são documentos oficiais das igrejas, mas que têm basicamente os mesmos propósitos: interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Enquanto os credos são mais genéricos, as confissões de fé são mais específicos no que diz respeito ao ensino e à prática da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16 vai nos dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. É interessante, meus irmãos, que nesse texto aqui há duas coisas que Timóteo precisa fazer. Primeiro, olhar para ele mesmo. Em segundo lugar, para aqueles que estão à sua volta. Ou seja, Timóteo, em primeira instância, deveria dedicar a sua vida à doutrina, aplicar a doutrina na sua vida, para depois aplicar na vida dos outros. Ou seja, se o ministro não tiver cuidado com a sua vida, ele cairá em descrédito naquilo que ele ensina aos outros. Aqui fica explícito para nós que não dá para divorciarmos doutrina de prática e ensino de piedade. Ou seja, não basta apenas ser ortodoxo de doutrina de mente e herético de conduta. A nossa conduta deve condizer com aquilo que nós pregamos. É muito contradizente nós defendermos a palavra de Deus e vivermos contrário à palavra de Deus. Isso aqui é um paradoxo. Então, em resumo, Deus trabalha em nós, primeiramente, e depois através de nós. A prática da palavra vem antes do que o pronunciamento da palavra, ou seja, a prática da palavra precede o progresso da palavra. O que eu quero dizer com isso é que a palavra alcançará progresso eficaz na vida dos outros quando esse progresso é imediato na minha vida enquanto praticante da palavra de Deus. Só para a gente concluir aqui, quando Paulo fala que o Timóteo, ao praticar a palavra de Deus, ele salvaria tanto a si mesmo quanto aos outros, não quer dizer salvação da alma, salvação da perdição, mas salvação dos falsos ensinos, salvação quanto às heresias. É nesse sentido que ele está dizendo. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós salvaremos a nossa alma de ser contaminada por falsos ensinos. Nosso terceiro subtópico, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Conforme a nossa própria declaração de fé das Assembleias de Deus, ela tem grande valor em estar íntima e inseparável comunhão com a palavra de Deus ou com as doutrinas bíblicas. Então, de forma sintética, abrange todas as doutrinas ou as principais doutrinas da fé cristã, facilitando então o conhecimento, das heresias que surgem ou que possam surgir no meio ou no seio da igreja. A declaração de fé da Assembleia de Deus ela é composta de um cremos
com 16 pontos que se aprofunda nas doutrinas como a palavra de Deus, Deus, a Trindade, a identidade do Senhor Jesus, as obras de Cristo, o Espírito Santo, o homem, as criaturas espirituais que envolvem anjos e demônios, o pecado e suas consequências, a salvação, a igreja, o batismo em águas, a ceia do Senhor, a forma de cultuar, a forma de governo da igreja, a verdadeira adoração, a igreja e o Estado, a lei, os 10 mandamentos, o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, cura divina, a segunda vinda de Cristo, o mundo vindouro e família, dentre outros assuntos que se desdobram dentro desses pontos aí da nossa declaração de fé. Então é muito importante que você adquira a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Terceiro e último tópico, cuidado quanto aos modismos. É importante notar que a própria Bíblia destaca que no decorrer da igreja surgiriam heresias e modismo, falsos ensinos que entrariam dentro da igreja para corroer a santidade e a pureza da noiva de Cristo. Textos como 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, vai nos descrever isso. Lá o apóstolo Paulo vai nos falar, ele vai dizer que mais expressamente o Espírito Santo diz que nos últimos dias surgirão falsos mestres, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a falsos ensinos, homens que pela sua hipocrisia falam mentiras e que já tinham a sua mente cauterizada. A palavra cauterizada é uma espécie de ferida que torna insensível. Então, devido à promulgação de falsos ensinos, há pessoas que têm a mente endurecida para a verdade de Deus e por isso não suportam a sã doutrina. O apóstolo Pedro também vai falar algo bem semelhante a isso. Eu quero compartilhar com você esse texto de Pedro porque é muito sério. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, o apóstolo Pedro diz que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso aqui é o que mais me choca agora, olha. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa desses falsos mestres, muitas pessoas não querem ir à igreja. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo já está lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso aqui é muito sério. O juízo de Deus já está liberado, já está lavrado a sentença de condenação contra os falsos mestres. Nosso primeiro subtópico, então, vai falar sobre modismos. O modismo ele está bem relacionado com a heresia. A palavra heresia significa basicamente escolha, uma seleção, uma preferência. Do ponto de vista cristão, a heresia ela é um ensino ou um novo ensino que contraria as verdades claras da palavra de Deus. É quando o homem tenta descreditar a palavra de Deus e trazer a sua ideia para subjugar o ensino bíblico. O estudo da heresia ele é, sobretudo, importante porque fala de pontos escatológicos. Quando nós víssemos o surgimento de falsos mestres, de falsos ensinos, de falsas doutrinas, seria mais um sinal da vinda de Cristo. Tem surgido falsos mestres pelo mundo desde a fundação da igreja, mas hoje a disseminação desses grandes e muitos mestres que têm ensinado contra a palavra de Deus é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Geralmente as heresias surgem relacionado à palavra de Deus, à pessoa de Deus, à Trindade, à queda do homem e o pecado, à pessoa de Cristo, à salvação e à escatologia também. Se o que uma seita ensina não condiz, não se encaixa com o que a palavra de Deus ensina, então fica evidente de que se trata de uma seita. Esse assunto aqui é bem sensível porque há pontos de discordâncias, por exemplo, de uma igreja e outra. Então são pontos que, por exemplo, a volta de Jesus. Nós temos a linha de interpretação pré-milenista que acredita, pré-tribulacionista, que acredita que Jesus vem arrebatar a igreja antes
da grande tribulação. Nós temos os pós-tribulacionistas e os mides-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. Aqueles que acreditam que Jesus vem no meio são os mesotribulacionistas. A igreja passa por metade da tribulação, Jesus vem no meio e arrebata. Há também aqueles que acreditam que Jesus vem depois da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação e vem depois. Nós discordamos, há pontos de vista diferentes, sim, mas há concordância em um ponto. Todos acreditam que Jesus Cristo virá. Então eu não posso, por exemplo, chamar uma pessoa que é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista de uma seita ou de herege, porque interpreta de forma errada, sendo que o ponto central e crucial é a concordância, que é a volta de Jesus. Então são só questões que nós temos que tomar cuidado, né, para não apontarmos o dedo para alguém e dizer que é uma seita, sendo que eles discordam de nós ou nós discordamos deles em pontos simples que não vai prejudicar ou interferir no que diz respeito à salvação. Agora, quando alguém vem, por exemplo, e diz que Jesus não é o único mediador entre Deus e o homem, que nós podemos alcançar a Deus por outro caminho, aí está indo contrariamente, direto com aquilo que a palavra de Deus nos diz, que Jesus é o único, não é um caminho, é o caminho, o único caminho que conduz a Deus e ao Pai. E aí essa religião, ela não pode ser considerada uma religião pura, porque está ensinando outro caminho. Você entende isso? Então é muito importante nós destacarmos questões como essa e sempre tendo equilíbrio e, acima de tudo, o amor quando formos julgar uma questão como essa. Dentre tantas coisas que evidenciam ou que facilitou o surgimento de heresias, nós temos algumas questões sérias a se pensar. Em primeiro lugar, segundo o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:4, as heresias iriam surgir por uma ação diabólica, que seria envolvida no mundo. Em Mateus capítulo 13, verso 25, essas heresias elas seriam também introduzidas dentro da igreja. Em Mateus 13:19, nós vemos a ação do maligno contra a palavra de Deus. É a águia, é o pássaro, perdão, a águia não, o pássaro, o corvo que vem e rouba a semente para que ela não produza resultado no coração do ouvinte. É aquele cuja semente caiu à beira do caminho. Em Mateus 13:25, nós podemos notar também que as heresias surgem porque a igreja não cumpre o seu papel de pregar o evangelho completamente, lançando a boa semente em todos os terrenos. 2 Pedro capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus nos mostra que por falta de interpretação, alguns distorciam, por exemplo, os ensinos de Paulo, e quando há falta de interpretação, é passível de surgir uma heresia. Em 1 Timóteo capítulo 2, 4, a Bíblia vai nos mostrar que heresias podem surgir quando há falta de entendimento da palavra de Deus. Efésios 4:14, a Bíblia vai nos mostrar que quando há falta de maturidade, as pessoas querem exercer ministérios, então é passível de surgir heresias. Então as coisas devem ocorrer no tempo certo. E agora, trazendo para o nosso contexto, um dos grandes perigos das heresias surgirem é a tentação do modismo e da inovação que surgem, para muitos pastores. Nós temos a tendência de sermos tentados pela inovação, porque a inovação atrai. Muitos pastores, querendo inovar para não perder membros, querendo inovar para atrair as pessoas com o mundo, acabam abrindo precedentes para que o mundo entre dentro da igreja sem ser transformado. Isso é um problema. As portas da igreja estão abertas para receber as pessoas do mundo, mas não as práticas do mundo, Então nós temos que tomar cuidado quanto a essa questão dos modismos. A igreja não precisa de inovação no sentido de se adaptar ao mundo, mas a igreja precisa de renovação e inovação espiritual, no sentido de que nós nos renovamos espiritualmente e podemos criar dinâmicas de grupo, dinâmicas de escola dominical,
por exemplo, fazer um retiro para uma chácara e lá fazermos culto, nos envolvermos. É uma inovação, de certa forma. Mas nós temos que tomar cuidado, por exemplo, para não trazer baile funk para dentro da igreja, para usar aquilo que o diabo usa para prender as pessoas no mundo. Nós não podemos usar isso para prender as pessoas na igreja. Nós falamos na aula passada que o culto deve ser inclusivo, incluir todos, mas não incluir tudo, porque nessa tendência de incluirmos tudo, nós podemos excluir o principal do culto, que é Deus. Amém? Então é sempre uma questão de cautela nós nos atentarmos para isso. Prosseguindo então, nós vamos para o nosso subtópico de número 2. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Veja o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda epístola, versículo de número 15, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está muito claro que quem não abastece a sua alma com a palavra de Deus está incapacitado para abastecer outras almas. Como que nós vamos dar pão para alguém se nós não estamos alimentados? Não podemos ensinar os outros a partir da plenitude de nossas emoções e de uma mente vazia. Nós temos que ensinar no poder do Espírito com razão e a mente cheia da palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra na mente e o fogo no coração. A palavra grega aí para apresentar-se a Deus é parastesai. Significa apresentar-se não apenas a Deus, mas apresentar-se para o serviço a Deus. Já a palavra aprovado é dokimos. É a ideia de um ouro que é provado no fogo e você descobre o valor dele. Isso aqui faz referência a um dinheiro genuíno que era provado e constatava-se que o dinheiro não era falsificado. Isso aqui também era usado para aludir a uma pedra preciosa lavrada, cortada e lavrada, poldada, trabalhada para ser usada na edificação de um edifício. A pedra que era lavrada, mas se encontrava em perfeição, ela era marcada com o ar, representando aqui a palavra adokimatsu, que significa imperfeito e reprovado, ou seja, encontrado em deficiência. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, que nós nos apresentemos a Deus como obreiro que não tem uma marca de desaprovação. E essa marca de desaprovação, ela vem por Deus. E antes de se apresentar ao povo, o obreiro deveria primeiro apresentar-se a Deus. Então Deus primeiro aprova e o povo apenas reconhece a aprovação de Deus. Subtópico de número 4, então, a gente já falou do obreiro aprovado. Agora, que maneja bem a palavra da verdade. O ortotômio grego aqui, que maneja bem a palavra da verdade, dá a ideia de cortar certo, de cortar reto. Essa palavra aparece apenas aqui e em Provérbios 3:6. Não se sabe qual que é a imagem que Paulo tinha em mente aqui, se era um arado, alguém que estava cortando a terra, se era um pedreiro, se era um lavrador, se era um oficial do exército que cortava com precisão. O que Paulo está dizendo é que o obreiro que maneja bem a palavra de Deus, ele cumpre o propósito, ele corta reto, ele não erra o alvo, ele cumpre o objetivo para o qual ele foi chamado. Interessante que a revista vai destacar que o obreiro é reprovado, a revista aqui da EBD vai destacar que o obreiro é reprovado, por exemplo, existem vários fatores, mas o obreiro não maneja bem a palavra da verdade, por exemplo, quando ele usa o púlpito para fazer desabafos, e a revista vai ser bem enfática em dizer, o autor da revista aqui vai nos demonstrar que o púlpito não é lugar para desabafo, o púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus. O púlpito não é um ringue de rincha, de briga, de boxe. O púlpito é um lugar onde se prega a palavra de Deus, guerreando contra as potestades do ar, os inimigos espirituais. Em resumo, a palavra de Deus é isso, é a nossa regra de fé e prática, é o pão, é a espada, é a água que nos mantém saudáveis para que nós estejamos aptos para o serviço a Deus e aptos para ser povo e morada de Deus. Chegamos então na conclusão da nossa aula. Permita-me ler para você a conclusão da nossa revista, que vai dizer: nós temos compromissos com a palavra de Deus e cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática, única revelação de Deus escrita para a humanidade,
Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossa vida. Eu gostaria de pedir para que você nos ajudasse, deixando o seu like, o seu comentário é muito importante. O que você tem dúvida? Nos mande sugestões aqui, nós estamos abertos para receber o seu comentário. Se foi útil para você, pode ser útil para outra pessoa. Compartilha esse vídeo para mais pessoas e assim você nos ajuda a levar a mensagem adiante, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta aula e oramos pedindo que o Teu Espírito Santo aplique as verdades dessa EBD ao coração dos alunos e dos professores. Que nós possamos priorizar, valorizar, amar e honrar a Tua Palavra em nome de Jesus. Nós oramos, em tudo seja glorificado, dá o crescimento da aula, da classe do meu irmão e da minha irmã em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo fraterno no seu coração, do seu irmão em Cristo Jesus, Josué, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.